E aí, felas, como é que vocês estão? No vídeo de hoje vim aqui para fazer um recap da minha prova de 100K. Bastante gente perguntando como foi, o que eu usei, como é que estava o clima, o que atrapalhou. Então vim aqui fazer um bate-papo com vocês e a gente conversar sobre isso. Show? Então bora lá. Enquanto isso, vou tomando meu cafezinho. Bom, felas, então vamos lá. Vamos conversar um pouquinho então sobre essa prova aí. Eu até fiz aqui, ó, uma colinha. Eu normalmente, né, não faço nada assim para os meus vídeos, sou muito no flow, mas eu não quero esquecer de falar nada para vocês. E para começar, eu vou começar dizendo que eu não vou falar nada sobre a minha preparação em si, né? Tem vários vídeos que eu mostrei como eu me preparei, aquilo que eu fiz, os treinos mais longos, então várias dicas. Acho que se você caiu, né, nesse vídeo aqui por acaso, volta um pouquinho, assiste os vídeos da preparação, que eu acho que tem um material bem amplo, bem vasto, que vai ajudar vocês aí na preparação ou ter um norte, de repente, do que fazer aí para sua próxima ultra. Mas eu vou falar para vocês no final desse vídeo o que eu deixei de fazer, que deu muita diferença e é uma das coisas que eu provavelmente aplique aí nas minhas próximas preparações. Como foi o meu dia pré-prova e a minha prova? Dia pré-prova eu consegui uma folga no trabalho, passei o sábado todo descansando. A prova largou às 18h30, né, o que deu um bom tempo aí durante o dia para mim tomar um bom café da manhã, fazer um bom almoço, um bom café da tarde, preparar as minhas coisas, a minha estratégia nutricional, deixar tudo separadinho, com bastante tranquilidade para o dia da prova. Foi um sábado bem frio, felas, com certa garoa, que me deixou meio apreensivo, mas ao mesmo tempo me deixou confiante, porque é o tipo de clima que eu gosto. Eu gosto desses climas um pouquinho mais instáveis. Eu só estava meio cabreiro com o vento, e ele realmente veio na prova. Em uma metade da prova o vento era muito forte, na outra metade o vento pegava nas costas, dava um alívio, certo? Isso acabou pautando um pouquinho a minha estratégia de prova, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, certo? Quanto a equipamentos, eu levei esse corta-vento, inclusive achei que eu não usaria. Dei sorte de ter levado uma camisa de manga longa, que eu acabei usando também, mas isso eu vou deixar para falar um pouquinho mais ali quando for os equipamentos. Mas nesse dia da prova, o clima instável, a chuva, o frio, o pessoal me perguntou se atrapalhou aí durante esses 100 quilômetros. Sinceramente, não, mas eu tive que mudar algumas estratégias de prova. E talvez se eu não tivesse mudado, isso teria sim sido decisivo para eu terminar ou não essa prova. E já que eu falei da questão de mudança de estratégia, o que foi que eu mudei, né? Eu mudei que em alguns momentos em que eu pararia para comer a alimentação sólida que eu levei, eu acabei não parando, porque eu parava por alguns instantes, 30 segundos que fosse, e as pernas simplesmente congelavam e ficava difícil de eu conseguir voltar a correr. Isso acabava acentuando as minhas dores, né, depois de uma quilometragem, o que fez com que eu parasse. Outra coisa que eu fiz foi não caminhar na parte difícil da prova, quando eu comecei a intercalar corridas e caminhadas, que era a parte do vento contra, e caminhar na parte em que batia menos vento. Isso porque se eu caminhasse nessa parte do vento, acabava que eu esfriava também muito, a temperatura caía demais e começava a ficar meio complicado de manter a temperatura corporal, né? Então eu optei por correr na parte ruim, contra vento, fechava o corta-vento e lá no final eu dava uma caminhada, fazia minha suplementação e voltava a trotar no momento aí em que eu comecei a fazer trotes e caminhadas, que também eu vou falar isso para vocês em seguida aí, né, de acordo com a estratégia. E nesse sentido, após os 60 quilômetros, eu comecei sim a intercalar algumas corridas e caminhadas, poucas, e depois dos 70, na minha cabeça, eu fazia 1 quilômetro e caminhava 200. 1 quilômetro, caminhava 200. Isso fazia com que eu desse, palavra feia, com que eu desse quase uma volta completa no circuito, que era de 2,6 km, de uma vez só, né? Então eu fui me pautando mentalmente nesse sentido, e isso acabou me ajudando, e eu vou fazer um tópico aqui sobre o que foi da cabeça, certo? Quais foram os equipamentos utilizados então, Felas? Eu falei para vocês que eu levei uma camisa de manga longa, que foi muito boa, levei essa corta-vento. Eu não achei que eu fosse usar, eu levei bermuda de compressão, camiseta,
2 tênis e um par de meia, que é o que eu usaria. Porém, muito frio na prova, eu acabei colocando mais essa camisa de manga longa e quando eu fui largar, eu optei por colocar a corta-vento. Em alguns momentos eu pensei em tirar, só que o que que acontece? Essa corta-vento, ó, ela tem aqui um botãozinho, então eu conseguia deixar ela aberta sem que estufasse demais, então eu passei boa parte da prova subindo o corta-vento, descendo o corta-vento, subindo e descendo e subindo, e assim sucessivamente. Nas partes em que estava mais frio eu fechava, na parte mais quente eu abria. Eu pensei em tirar sim, porque em alguns momentos estava muito quente, mas realmente não ia funcionar, então eu acabei optando. A bermuda saiu super bem, né? Não tive problemas de assadura, de nada. Acabei utilizando um stick da Pink Chicks, né? O pessoal me perguntou de anti-atrito, as axilas, mamilos, a virilha e afins, e funcionou super bem. E eu passo também nos dedos do pé. Eu não tive nenhuma bolha, a não ser em uma unha do pé que criou uma bolha por baixo. Cheguei em casa, furei e até agora eu não perdi a unha. De tênis, eu larguei com o Evo SL da Adidas, que era o planejado. Eu iria até os 50, 60 quilômetros, né, com esse tênis para me dar uma gordura para buscar o tempo que eu queria, que eu vou falar já já sobre essa estratégia. E depois eu tinha certeza que iria doer aí o meu tornozelo, o meu quadril, porque é um tênis mais instável, e aí eu troquei para o Hoka Clifton 9 e finalizei a prova com ele, que é um tênis com muita estrutura, um tênis bem estável, mas ainda assim muito leve, e deu para manter ali boa parte do que eu queria sem maiores problemas. Isso foi muito acertado aí, ao meu ver. Eu falei para vocês aí que eu parei em alguns momentos para comer, para fazer a suplementação, e o que que eu levei para essa prova? Felas, eu levei os géis, né? Isso não tinha como deixar sem, porque no momento de corrida é o mais fácil da gente utilizar. Eu levei pão bisnaguinha com mel, e isso foi muito legal, e eu vou falar já para vocês. Levei balinha de goma, levei isotônico da Dobro, levei também coquinha em garrafinha. Isso foi muito legal também. Coca sempre salva. Fica a dica. Eu sei que tem muita gente que torce o nariz, mas em provas de longa distância, final de maratona, dá um pump muito grande e ajuda muito na nossa questão do estômago. Assim, a gente dá um arroto, dá uma limpada, dá uma aliviada na pressão, assim, naquela barriga estufada, que é muito legal, certo? Então eu optei por levar essas coisas, né? Esses suplementos, além de água, claro que eu usaria o da prova. Bom, a cada hora eu pegava um kitzinho que a minha esposa me entregava. Em alguns momentos, 2 géis e um isotônico. No próximo momento, um gel com cafeína e mais um gel sem cafeína. Depois eu peguei balinha de goma e eu fui intercalando essas coisas. Porém, eu parei para comer ali por volta do 45, 50. Eu estava com muita dor, comi um pão bisnaguinha e tal. Isso me deu muita energia. E depois dos quilômetros 65, 70, eu não estava conseguindo comer os géis. Eu ainda estava ingerindo algumas balas de goma, já tinha tomado todos os meus isotônicos, né? O que nesse momento ali, até esse momento, eu estava conseguindo colocar em torno de 60, 70 gramas de carboidrato, e era muito legal, mas o estômago simplesmente começou a rejeitar. E aí entrou a Coca-Cola, que eu consegui colocar algumas coquinhas, e isso deu uma aliviada, mas mentalmente eu comecei a me sabotar, eu comecei a ficar com medo de tomar o gel e passar mal. Então o que que eu fazia? Como eu já estava intercalando algumas caminhadas, eu pegava os pão bisnaguinha com mel e no momento em que eu caminhava aí, durante essa intercalada de corridas e caminhadas, eu usava a bisnaguinha com mel. E, Felas, a cada 2 bisnaguinhas dessa, eu não sei dizer quanto dá de carboidrato, mas eu me sentia muito bem energeticamente. Essa é a palavra. Eu caminhava, comia essas bisnaguinhas, tomava uma água, e momentos depois o corpo assimilava esse carboidrato, que ele é de ação mais rápida, não sei se essa é a palavra, né? Um carboidrato mais simples, entrava no corpo, e isso me ajudou muito. Então isso é uma coisa muito acertada que deu para mim. Talvez seja uma ideia aí para vocês levarem para os seus suplementos, para suas provas longas, provas de trilha, vai funcionar super bem. Você pode usar com mel, você pode usar com docinho de leite. O campeão dessa prova usou muita bisnaguinha com mostarda.
né? Porque daí tem o ácido acético da mostarda, tem a questão do salgado, que dá uma quebrada aí nos géis, e para ele funciona super bem. E isso também dá uma prevenida na questão de cãibra. Eu não experimentei, vou experimentar, né? Uma dica aí do campeão da prova, o cara é um monstro, né? Nosso amigo Barba, cara fantástico. E é uma parada que eu aprendi durante essa prova e vou utilizar nas próximas. Aproveitando o gancho aí que eu falei para vocês da questão mental de eu não estar conseguindo colocar mais alimentação, eu vou falar para vocês do meu mental na prova. Eu acho que 70% de uma prova como essa é mental. Uma porque são voltas muito curtas, outra porque é muito tempo rodando, assim como na trilha, mas na trilha o ambiente faz com que a gente dê uma extravasada e isso é muito legal em relação a uma prova de pista. Na pista você está o tempo todo vendo as mesmas coisas, apesar dessa prova ser noturna, tinha uma certa neblina, o que dá uma tapeada, né, na nossa questão visual, e isso acabou me ajudando, ao meu ver. Então a questão do tempo, nesse sentido eu acho que ajudou, no sentido de vento atrapalhou um pouco, e mentalmente ele acabou me fortalecendo para um lado e por outro eu tive que me cuidar, certo? Depois do quilômetro 50, em que começaram algumas dores, a toda volta eu tentava parar. Só que o que aconteceu? Eu comecei a ajustar gatilhos mentais. Eu ficava pensando, mais uma volta, são 2 quilômetros, vou tentar mais uma. Na próxima, se for preciso, eu paro. Só que eu chegava bem e eu vou mais uma volta. E na minha cabeça eu queria chegar no 80. Eu botei essa meta inicial ali. Inicial não, né? Porque eu já tinha colocado várias metas, mas a minha meta ali nesse momento era chegar no quilômetro 80, porque eu sabia que do 80 faltaria menos de 10 voltas. Menos de 10 voltas seria uma contagem regressiva até o final da prova. Isso mentalmente fez com que eu conseguisse me manter volta a volta, botando um pé na frente do outro até finalizar essa prova. Isso realmente me ajudou muito. Outra questão que durante essa prova acabou ajudando mentalmente é que, como tiveram várias largadas, a gente largou os 100 quilômetros, só a galera do 100, foram 10 atletas. Se você não assistiu o vídeo da prova, sugiro que você volte e dê uma olhada. E em seguida começou a largar outras provas, os 12 horas, os revezamentos, provas de 60, provas de 30, então começou a entrar gente na prova. Isso acaba que as pessoas passando por você, dando um grito, uma palavra de apoio, acabou ajudando, certo? Mas o mental, quando começam as dores, ele começa a te sabotar. As dores começam a aparecer, você entra na caverna da dor, então você tem uma dor no tornozelo, essa dor você tenta desanuviar a cabeça dela, ela vem para o quadril, de repente vem para o ombro, do ombro vai para a lombar, e ela fica se mexendo. E a gente tem que tentar sair dessa caverna o mais rápido possível, né? Então eu fazia alguns jogos mentais para que isso acontecesse, né? Eu começava a me autodesafiar falando em voz alta mesmo, assim, Chardy, eu sei que tá difícil, mas eu duvido que você corra mais 1 quilômetro e aí você pode caminhar 200 metros. E assim eu fazia. Quando isso acontecia, eu ia mais um pouquinho, ou então eu falava que naquela caminhada iria tomar Coca-Cola e aquilo era um bônus, e eu fui mentalmente fazendo isso até eu chegar no 80. No 80, eu comecei a contagem regressiva, o que para mim foi fundamental, porque eu costumo fazer isso em outros treinos. E quando eu passei do 80, eu só queria chegar no 90, porque eu sabia que faltaria 10 e era só mais um treino de 10 quilômetros, que não é pouco, mas naquele momento seria muito pouco, né, digamos assim. E eu lembro de um fato mental em que por volta do 91 eu estava bem lesado, e quando eu virei 92 eu falei assim para mim mesmo, sim, em voz alta, a gente fica meio zumbi, a gente começa a buscar apoio de todo lado, e eu falei, Chardy, duvido que você vai até um 95 sem caminhar, se você fizer isso você vai poder caminhar por 500 metros. E esse alto desafio fez com que eu chegasse no 95, e quando eu cheguei eu parei realmente, caminhei, tomei minha Coca-Cola, porque eu sabia que eu tinha merecido aquilo. E ao mesmo tempo, eu já estava próximo novamente do pórtico de largada, o que fez com que eu caminhasse só aqueles 500 metros e quisesse passar o pórtico novamente correndo e me manter dessa forma. Então a galera que estava ali acabava motivando nesse sentido, porque a gente
sabe que a gente está caminhando, o pessoal também sabe, ninguém está te julgando, mas ao mesmo tempo você quer se manter correndo. E esses jogos mentais, esses pequenos desafios, essas pequenas metas fizeram com que o meu mental fizesse com que eu seguisse adiante. Então, se eu puder dizer para vocês que se você não tiver 100% fisicamente, mas sim você precisa estar muito bem fisicamente, e a tua mente tiver 100%, você vai finalizar uma prova assim. Se você tiver 100% fisicamente, mas 60% mentalmente, você não termina essa prova. Eu falei para vocês que eu fiquei fazendo esses jogos, que eu comecei com um tênis para terminar com outro, porque eu tinha uma previsão, e sim, eu não tinha uma meta propriamente dita, mas eu tinha uma previsão. Inicialmente eu queria correr abaixo de 6 por mil de média final, o que me daria um tempo que para uma ultra de 100K é um bom tempo, assim, é quase que eu diria uma meta, assim, de uma galera que quer alcançar, que é correr 100K abaixo de 10 horas, né? Então, quando eu larguei para essa prova, eu queria chegar até os 50 quilômetros, na casa dos 4,45 por mil, para me dar uma gordura, porque eu sabia que o rendimento ia caindo, ia indo ladeira abaixo dali para frente, mas eu teria uma gordura que, se eu precisasse caminhar um tanto, funcionaria. E eu consegui chegar nos 50 e passei dos 50 e fui até os 60, o que me deu um pouquinho mais de gordura, porque eu sabia que eu estava sofrendo muito, o tempo não ajudou, e talvez a minha meta de talvez terminar ali entre 8 horas e meia e 9 horas tinha caído por terra por conta da dificuldade do tempo e uma série de outras coisas, e também porque eu sabia que o meu corpo podia ser que desse pane. Isso funcionou. Aconteceu de conseguir fazer até os 60, o que me deu tranquilidade para terminar essa prova, né? Acabou me dando um bom resultado de tempo, foram 9 horas e 40 e alguma coisa. Uma vice-colocação ali, atrás de um cara monstrão, que é o Barba, que hoje é o melhor tempo do Brasil nos 100K. A galera vai tentar buscar esse tempo para conseguir uma vaga aí para a seleção brasileira de ultra. Mas foi muito bom ter essa meta para me fazer seguir adiante. Então, quando eu vi que ainda dava, isso acabava me jogando adiante, né? Então, foi uma meta relativamente audaciosa, mas que eu sabia de alguma maneira que eu podia alcançar. Isso me fez seguir adiante e botar um pé na frente do outro, porque no final foi só isso, foi botar um pé na frente do outro. E para finalizar esse vídeo, fellas, que tá ficando bem grandão, mas eu espero que vocês estejam gostando desse relato. É uma coisa muito particular aqui. Cada um pode ter sentido uma coisa, mas eu acho que isso pode ajudar, de repente, vocês no futuro, ou quem tá buscando fazer uma prova aí de ultramaratona em pista, ou uma prova que vai demandar muito tempo, talvez possa estar ajudando, né? E para ajudar vocês, eu vou falar também o que eu sinto que faltou durante a minha preparação nessa prova. Eu falei que não iria falar sobre preparação, porque tem vários vídeos, mas eu vou falar do que faltou. Faltou para mim fazer musculação, exercício com carga, exercício resistido. Isso se provou e eu fiz, de certa maneira, de maneira proposital, não ter feito a musculação nesse primeiro semestre. Eu vim de uma carga de musculação boa, que eu treinei por La Mission, o que me ajudou demais, e eu queria nessa prova ver o quanto faria falta. Eu tinha fôlego, eu tinha gás, a minha frequência cardíaca se manteve estável por muito tempo mesmo, mais do que eu imaginei, mas no final faltava musculatura mesmo, as pernas estavam queimando, o músculo não aguentava mais. Isso porque eu não fiz exercício resistido. Eu fiz alguns fortalecimentos em casa sim, porque eu tenho um desvio de lombar. Então eu me mantive fortalecido, região central do corpo, abdômen, lombar e afins. Fiz sim exercícios sem carga, né? Fiz meus agachamentos, as minhas pranchas, as minhas flexões. Isso me manteve fortalecido, mas eu não ganhei em força. Eu não ganhei em volume, não ganhei em musculatura para que eu terminasse essa prova muscularmente melhor. Isso fez com que o final da minha prova fosse bem degradado e principalmente o meu pós-prova. Quando a gente tem menos musculatura, a gente percebe que a recuperação é muito mais lenta, as dores são muito maiores, e isso faz com que talvez a gente demore mais, talvez não, né? Eu tenho certeza que demora mais a gente retornar aos treinos. A gente vai precisar de mais tempo para essa recuperação.
Então, com certeza, para próximas provas, próximos desafios longos, eu vou entrar sim de cabeça na musculação. Eu tinha certeza que isso faria diferença, mas eu queria experimentar em mim, porque tudo aquilo que eu quero trazer para vocês, eu experimento em mim, eu aplico nos meus treinos para que eu possa falar com certa propriedade, né? Eu ainda não estou formado em educação física, eu sou bacharelando, falta um ano mais ou menos para me formar, então eu estou tentando aplicar a prática com a questão teórica, a parte científica, com a questão vindo aqui em loco e colocando, mas eu não posso aplicar isso em vocês. Eu aplico em mim e tiro sim as minhas decisões dessa maneira. Acho que é uma coisa que está funcionando há um tempo e eu posso falar com mais afinco daí, né? Então eu digo para vocês, quer melhorar, quer se manter mais tempo correndo, quer fazer uma prova rápida, mais rápida, quer se recuperar mais rápido, mantenha os treinos de carga aí nos seus dias, porque isso faz muita diferença. Show? Bom, fellas, dito tudo isso, estou finalizando meu cafezinho aqui. Já está quase na hora de eu ir trabalhar. Faz uma semana dessa prova e hoje eu vim aqui, depois de pensar tudo o que eu queria falar, e trago para vocês esse relato. Dito tudo isso, espero muito que esse vídeo tenha ajudado a você. Se ajudou ou pode ajudar outras pessoas, compartilhe com todo mundo, deixa aquele likezão, se inscreve aqui no canal. Essa é uma maneira não monetizada de você fortalecer o meu trabalho. Se você quiser me ajudar financeiramente, tem o botão de super valeu aqui, que você pode doar o quanto você quiser. Você pode se tornar membro desse canal e tem uma opção bem legal aqui, ali é junto dos comentários, que você pode hypar esse vídeo. Você fazendo isso, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante para o nosso público, para a corrida, para a ultramaratona, e vai mandar para mais corredores, e isso vai me ajudar muito, muito na minha meta aí de chegar nesses 10 mil inscritos e tentar conquistar aqui o meu lugar ao sol e trazer mais conteúdos assim, que de repente agreguem para a galera. Show? Dito tudo isso, gostaria muito de desejar a todos vocês ótimos treinos, aguardo vocês nos próximos vídeos. Nós estamos juntos e falou, valeu!